Amém, irmãos? Bom dia. Essa manhã, diante da mesa do Senhor, eu queria trazer uma meditação sobre a obra do Senhor na cruz. A nossa condição, a nossa condição antes de sermos salvos era a condição de pecador. E nós estávamos sob o julgamento de Deus. Nós éramos réus de um julgamento, o julgamento soberano de Deus. Nós estávamos sob a ira de Deus. Nós estávamos para sofrer morte e juízo. Nós estávamos para perecer no lago de fogo. Esse era o nosso destino: julgamento, morte, juízo e perecer no lago de fogo. A nossa condição era que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos... nós não aprovávamos Deus em nosso conhecimento. Nós não queríamos saber nada de Deus, nem do seu conhecimento. Nós estávamos mortos e nós estávamos sem esperança. Então, essa era a nossa condição diante, por nós mesmos e diante de Deus. Mas graças a Deus, porque esse pão e esse cálice mostram a obra de Jesus na cruz, a obra de redenção. Nós fomos resgatados. Essa palavra resgatados, redenção, ela significa uma recompra. Deus nos comprou, nos adquiriu de novo. Porque essa obra na cruz de Jesus, ela deu base a Deus para perdoar os nossos pecados. A questão de perdão, ela significa que Deus tirou os nossos pecados. Jesus é aquele Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele tirou os nossos pecados, perdoou os nossos pecados. Essa palavra perdão, ela também tem um sentido de levar para longe os nossos pecados. Hoje nós não estamos mais sob condenação e nós não estamos mais sujeitos a morrer com os nossos pecados. Eu me lembro uma vez, quando meu pai já estava mais velho, e ele tinha alguns problemas de relacionamento. E eu falava com ele: o senhor vai morrer inimigo de fulano, de Beltrano e de Cicrano? Vai levar para a sepultura essas inimizades? Ou seja, nós estávamos sujeitos a levar os nossos pecados para serem apresentados diante de Deus, porque nós estávamos com ele. O Senhor Jesus fez uma obra maravilhosa. Ele é aquele que pega os nossos pecados e lança para bem longe. Assim como o céu está longe, ele lança os nossos pecados. Salmo 103, 12. Ele joga para longe os nossos pecados. Irmãos, que bênção! Os pecados são carga pesada que nós levamos sobre nós. O Senhor Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que perdoa, aquele que manda embora os nossos pecados. Então, hoje nós estamos leves diante dele, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos merecedores. Ao contrário, nós somos os mais pecadores de todos os homens. Eu gosto sempre de pensar que na igreja é o lugar de todos os mais miseráveis.
os mais pecadores. É como Paulo falou, eu sou o mais pecador. Eu sou o pior de todos. Parece que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, os piores. Eu posso dar esse testemunho, eu era o pior da minha casa. Eu era o pior. Os irmãos ainda podem ver que eu sou bem ruizinho, mas o Senhor está fazendo uma obra. O Senhor está fazendo uma obra. Então, irmãos, tem esperança. Hoje nós cantamos, o Senhor é a nossa justiça. Ou seja, Ele vai nos tornar justos. O Senhor é santo, Ele vai me tornar santo. O Senhor é amor, Ele vai me encher de amor. Eu creio nessa obra de Deus. Às vezes é difícil, mas nós estamos nesse caminhar de sermos transformados, e um dia nós vamos ser apresentados diante de Deus, santos, puros, imaculados, justos e aceitáveis diante de Deus. Então, o perdão de pecados é isso. Não somente, mas ele também esquece os nossos pecados. Irmãos, o maior problema é que às vezes nós temos é esquecer as nossas ofensas de uns para com os outros. Nós temos muita dificuldade de um mal que uma pessoa nos fez. Oh, irmãos, a pior coisa que tem chama-se mágoa, ressentimento. E às vezes essas coisas vêm, nos tomam o nosso coração e nos faz doentes. Nós precisamos aprender como nosso Senhor. Nosso Senhor é aquele que perdoa e esquece. Ele não fica ressentido, ele não fica magoado, ele esquece totalmente. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor a perdoar os nossos pecados, perdoar-nos mutuamente, porque o Senhor nos perdoou. E, irmãos, essa redenção de Deus nos livrou de muitas coisas. Nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Parte B do versículo. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, o nosso Deus é um Deus santo e justo e reto. Ele tem uma lei. Ele deu essa lei a Moisés ali no Monte Sinai. E essa lei é para nós cumprirmos. Nós não damos conta. E todo aquele que transgride a lei, ele está sujeito a uma penalidade. Se você veio de carro, e se você sair daqui no seu carro hoje e atravessar um sinal vermelho, certamente você vai ter uma penalidade. Se você praticou uma má ação, vamos pensar, você roubou alguma coisa, você está sujeito a uma penalidade. Se você fez um mal qualquer, você está sujeito a julgamento de ser preso, ser julgado e ser condenado. Irmãos, não vamos ser inocentes. Deus estabeleceu uma lei. E aquele que transgredir essa lei está sujeito a julgamento, está sujeito à condenação. E mais ainda, irmãos, está sujeito à ira de Deus. Porque todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, nós ferimos a Deus. Nós ferimos a Deus. E Deus, de certa forma, ele fica irado. Irado. E ainda ele não derramou a sua ira sobre a humanidade. Mas toda transgressão, todo pecado
ela vai contra a lei de Deus, está sujeita à condenação e à ira de Deus. Nós estávamos sujeitos a isso. Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele nos livrou do julgamento. Nós não estamos mais debaixo de julgamento. Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo dessa condenação. Nós transgredimos, nós tínhamos que pagar a nossa dívida, mas alguém pagou por nós. Está representada nesse cálice e nesse pão. O que nós devíamos, a nossa transgressão, foi paga. Nós não temos uma dívida com a lei, nós não temos nenhuma condenação diante de Deus, da qual nós temos que pagar. Foi paga. Vamos ler João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hebreus fala que dura coisa é cair sob a ira de Deus. Irmãos, nós somos livrados dessa ira, graças a Deus. Somos livrados dessa ira. Não estamos mais debaixo dessa ira, por causa do sacrifício de Jesus. Irmãos, gostaria de colocar mais uma coisa que é importante. Então, nós somos livrados do julgamento de Deus, nós somos livrados da ira de Deus. E tem mais uma coisa que é interessante, é que nós somos livrados também do temor da morte. Nós somos livrados do temor da morte. É muito comum entre nós, mesmo crentes, muitas vezes nós termos medo da morte. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer a morte. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, muitas vezes nós questionamos por que ainda deveremos passar pela morte. Se o Senhor Jesus venceu a morte, se ele destruiu Satanás, por que nós ainda deveremos passar pela morte? Por que nós ainda deveremos passar por esse processo de corrupção da nossa carne, de envelhecimento, de doença, de fragmentação de toda a nossa força e morrer? Irmãos, isso ainda é bênção de Deus, é tolerância de Deus, é para que possamos nos arrepender. Se o Senhor Jesus, na vinda dele, destruísse a morte, acabasse com a morte, estava tudo terminado ali. Nós nem teríamos nascido. Mas nós nascemos e vivemos e temos. Temos, assim, para as pessoas que não conhecem o Senhor, até a sua morte, a oportunidade de se arrepender. Deus é longânimo, não, e tarda a sua vinda para que possamos nos arrepender.
Então, muitas vezes nós estamos orando por pessoas achegadas a nós, nossos parentes que ainda não conhecem o Senhor. Enquanto eles estão vivos, eles têm oportunidade de se arrepender. Quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, ele não falou, vou destruir, acabou. Não tem mais chance para ninguém. Não, ele deu uma tolerância de mais 120 anos. E Noé pregou para que as pessoas pudessem se arrepender. E nós também temos essa oportunidade de chegar até a nossa morte, de aceitar o trabalho de Deus na nossa vida, de sermos trabalhados pelo Senhor. E mais do que isso, nós não estamos mais sob o poder da morte. Irmãos, uma coisa tem que ficar clara para nós. Quando nós vimos o cálice e o pão, nós temos que perceber a morte, mas não podemos esquecer da ressurreição do Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele é o nosso capitão da salvação. Ele vai à nossa frente. Todo esse processo pelo qual o Senhor passou, nós também passaremos por ele. Essa é a nossa carreira, e isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 12. Então, nós passaremos pela vida, pela morte e pela ressurreição. Assim como a morte não pôde reter o Senhor, a morte também não pode nos reter, por causa da obra do Senhor. Da mesma maneira que a morte não pôde reter, não pôde segurar o Senhor, porque nele não havia pecado. Essa é a nossa esperança. Nossos pecados foram pagos, nossa dívida foi acertada. A morte não pode nos reter. Então, sobre nós, qual é o antídoto da morte? Qual é ao contrário de morte? Ressurreição. É o poder contra a morte. Ressurreição. O Senhor Jesus venceu a morte. A morte não tem o poder para segurar o Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa experiência também. Nós somos lavados, nós somos identificados com o Senhor Jesus na sua morte. E também seremos identificados com ele na sua ressurreição. Essa é a nossa esperança. Isso é o que cremos. Por isso, irmãos, nós não somos como os demais pessoas que não conhecem o Senhor. Nós não tememos a morte, por causa do nosso Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Com o corpo glorificado, ele está assentado à destra do Pai. Essa é a nossa esperança. Então, vamos ler. E é interessante, irmãos, que realmente nós devemos amar a vinda do Senhor. Amar mais a vinda do Senhor do que a nossa morte. Mas se nós morrermos, a nossa experiência tem que ser como os apóstolos. Vamos ver o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 19, 21 a 23. Desculpa, é Filipenses capítulo 1, tá, irmãos? Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, os apóstolos de Cristo, homens simples, que foram para a morte com alegria, com esperança, uma forte esperança, não temeram a morte, não temeram esse momento difícil que nós ainda vamos ter de passar. Eles não temeram. E como Paulo disse que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Essa é a experiência dos nossos irmãos. Essa deve ser também a nossa experiência, a nossa expectativa. Isso é que nós devemos buscar.
Irmãos, então, esse pão e esse cálice mostra a obra de redenção do nosso Senhor Jesus. Nós estamos livres de julgamento, nós estamos livres da ira, nós estamos livres do pavor da morte. Amém? Graças a Deus por Jesus, que morreu na cruz, derramou seu sangue precioso e nos deu uma ordenança, fazer partir o pão, tomai do cálice em memória de mim. E fazemos isso lembrando da sua morte e do resultado, do trabalho da sua obra, o resultado da sua obra. Então vamos agradecer com o coração cheio de gratidão, lembrando que o Senhor nos tirou daquela condição miserável de mortos, pecadores, corrompidos, sem esperança, inimigos de Deus. Só gostaria de chamar mais uma atenção. Quando a gente fala em inimigo de Deus, nós estamos num processo de sermos transformados por Deus. E essa transformação vai nos fazermos amigos de Deus. Irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele falava que os homens não aprovavam ter Deus em seu conhecimento. Muitas vezes, nós estamos tão distantes de Deus que nós não queremos saber de nada, nem de Bíblia, nem de oração. Nós estamos nessa condição ainda de inimigos de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra, para a obra do Espírito, para ele vir nos transformar, porque nós estamos no processo de transformação. Estamos sendo transformados em amigos de Deus. Amigos de Deus é aqueles que amam estar em comunhão, na presença, conversando, ouvindo, apreciando. Nós precisamos ser transformados em amigos de Deus. E apreciando, conhecer o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças nessa manhã. Nós te louvamos e nós te rendemos graças por tudo que representa esse pão e esse cálice, Senhor. E isso é uma ordenança tua. O Senhor nos mandou fazer. E nós sabemos, Senhor Jesus, da eficácia da sua obra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que esse sangue, que esse corpo que foi partido é do Deus encarnado. Senhor, que veio aqui nessa terra fazer uma grande obra de salvação. Nós te louvamos e nós te rendemos graças por isso, Senhor. Nós te rendemos graças com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, porque o Senhor tem alimentado a nossa fé e a nossa esperança. E o Senhor é o nosso capitão da salvação. E nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor vai nos receber, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Senhor é aquele que nos introduz na presença do Pai. O Senhor vai nos introduzir na presença do Pai. Senhor, nós o veremos face a face. Nós te louvamos e nós te apreciamos por tão grande obra de salvação que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te rendemos graças no teu precioso nome. Vamos abrir em 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez nos achegamos todos juntos aos teus pés nessa manhã, Senhor, para ouvirmos as tuas palavras. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor tem deixado para nós, Senhor, um livro tão precioso. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que é fiel, ela é verdadeira. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque
O Senhor é o Verbo de Deus. Somos gratos ao Senhor porque nós podemos no Senhor, pelo Teu Espírito, sermos capacitados por Ele, Senhor, a compreendermos, Senhor, o Teu propósito, o Seu desejo para com as nossas vidas, Senhor. Senhor, como nós desejamos, de fato. Senhor, estar entre aqueles que, de fato, Senhor, estejam, Senhor, firmes, de pé, Senhor, diante do Senhor. Sabemos que em nós mesmos nós não temos qualquer condição. Senhor, mas nós somos gratos ao Senhor porque a Tua obra completa na cruz do Calvário. Somos gratos ao Senhor que por meio dela, Senhor, e pela obra e operação do Teu Santo Espírito, o Senhor é aquele que vai realizar em nós essa obra de transformação, de glória em glória, Senhor. Se olharmos para nós mesmos, não vemos qualquer glória. Mas, por outro lado, nós lembramos que a Tua pessoa, Senhor, a pessoa de Cristo, Senhor, que habita em nós, nós somos gratos ao Senhor porque nós sabemos que por meio dele, Senhor, por meio da Tua vida de ressurreição, o Senhor irá alcançar o Teu propósito. Senhor, nós colocamos cada um de nós nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Ao que fala, aos que ouvem, nós carecemos da unção do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, semana passada nós, então, compartilhávamos sobre Migdol, né? E Migdol, por que Migdol, né? Migdol, a palavra significa torre ou fortaleza. E foi o lugar de onde, de fato, os egípcios puderam, aqueles que estavam ali, puderam contemplar o povo de Israel sendo liberto. Migdol fala de testemunho, porque eles testemunharam que, por um lado, o povo de Israel caminhou a pé enxuto através do mar, com o mar como duas paredes, uma à direita e outra à esquerda, chegando do outro lado. Por fé eles caminharam. À medida que eles caminhavam, o mar ia se abrindo, né? Como diz lá em Hebreus. Eles caminhavam por fé. E os egípcios, como foi compartilhado hoje, né? Os egípcios ficaram debaixo das águas. Os egípcios, os seus cavalarianos e faraó. Eles pereceram nas águas do mar. E ali fala do testemunho, de um testemunho tremendo. Testemunho que, lá em Coríntios, nos fala que eles foram batizados em Moisés, né, no mar e na nuvem. Essa é uma realidade muito grande. Tendo sido salvos, né, com o sangue do Cordeiro, que foi passado nos umbrais e na verga da porta. Eles agora saem de Ramsés, vão em direção a Sucote, né? Que fala, lembra, os irmãos devem lembrar a nossa sequência, né? Fala de estábulo ou seria um curral, lembrando do princípio dos dias do nosso Senhor Jesus, quando ele encarnou, né? Na manjedoura. E Sucote, eles vão então para Etã. Etã, os irmãos devem se lembrar que foi uma passagem importante, porque ali eles aprendem que para poder caminhar, eles vão precisar da orientação do Senhor como guia. E ali eles veem, então, a nuvem, a coluna de nuvem, durante o dia, e aquela coluna de fogo durante a noite, que nunca se apartou do povo de Israel. E era essa nuvem, essas duas colunas, que guiaram o povo no caminho do Egito. Nós lembramos que essas duas colunas falam tanto da unção interior, do Espírito Santo no nosso interior, a coluna de nuvem. E a coluna de fogo nos faz lembrar da palavra de Deus, como uma lâmpada para os nossos pés, que nos faz caminhar a cada dia. Então, esses dois eventos iniciais, tanto o sangue do Cordeiro sendo aplicado nos umbrais e na verga da porta, é o primeiro passo para que nós possamos, de fato, ter a salvação como todo completa ao sermos batizados. E realmente o batismo ele é fundamental, não é simplesmente, não é uma cerimônia, mas é um testemunho de que, de fato, nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Nós não temos mais nada a ver com este mundo. E é exatamente isso que Deus teve que operar na vida daqueles israelitas. Foram anos de peregrinação no deserto, para que, de alguma forma, eles pudessem ser realmente desarraigados do mundo e o mundo desarraigados deles. Os irmãos vão ver ao longo do processo, os irmãos já leram também, que o tempo todo eles estão sempre lembrando lá do Egito.
Estão sempre lembrando do Egito. Mas o Senhor tem algo muito melhor. Eles não conseguiam ainda perceber e entender o que era de fato a terra de Canaã. Uma terra que emana com leite e mel. A terra que fala, na linguagem do Novo Testamento, das insondáveis riquezas de Cristo. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver. Eles só conseguiam lembrar do Egito que ficou para trás, daquilo que, entre aspas, eles haviam perdido, sem perceber que, de fato, eles haviam sido libertados. E como nós, irmãos, precisamos nos dar conta disso. Quando o Senhor nos desarraigar, no processo de nos desarraigar desse mundo. O que Ele está fazendo, na realidade, é nos libertar. Para nós pode parecer perda, mas graças ao Senhor, isso representa um grande ganho. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, que é exatamente o tema dessa quarta estação. Só esclarecendo, né? Quando nós lemos nós vamos ler também lá em Números, capítulo 33, fala que eles saíram de Pi-Hairote, né? Então, mas a estação não seria Pi-Hairote, né? A terceira estação? Sem dúvida, mas é muito interessante observar que ali, e nós vamos ler, fala que eles partiram de Pi-Hairote, mas faz referência a Migdol. É muito interessante isso, porque Migdol, ele fala exatamente do testemunho. Então, essa que é a chave daquela terceira estação. Êxodo capítulo 15. Eu passei um para casa semana passada para os irmãos descobriram, o faraó, afinal de contas, morreu ou não? Sim ou não? Hã? Ah, tá certo. Foi impressionante, irmãos, porque nós lemos isso na reunião, eu fiz um teste mesmo. A resposta estava no texto que eu li durante a reunião. Não sei se os irmãos prestaram atenção, está lá em Salmo 136. Vamos voltar lá só para resolver a resposta aí, né? Salmo 136. Versículo 15. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu sugeri aos irmãos também que lessem o capítulo 15, o que é chamado Cântico de Moisés. É mencionado, inclusive, lá no Apocalipse. Né? Esse cântico foi o primeiro poema de que se tem registro. Nada tão horroroso como aconteceu nos escritos sobre mitologia dos gregos, né? Aquelas coisas esquisitas que eles tinham ali, né? Aqueles semi-homens e semideuses, aquelas feras, aquelas coisas, nada disso. Mas aqui no capítulo 15, e o encorajamento para os irmãos é que esse cântico de Moisés, ele é um exemplo maravilhoso para nós quando nós chegamos à mesa, à ceia do Senhor. Por quê? Nesse cântico, ele tem um foco. Esse foco é o Senhor. Pelo menos 12 vezes o nome do Senhor é mencionado. E é tão maravilhoso ver que diz aqui, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Os filhos de Israel que há pouco haviam murmurado contra o Senhor. Eles haviam clamado ao Senhor, não era para poder louvar o Senhor. Antes haviam clamado ao Senhor para poder murmurar contra o Senhor. Mas aqui agora Moisés e o povo de Israel, eles elevam esse cântico de adoração e louvor ao Senhor. E é muito precioso ver que não só o nome do Senhor, né, por 12 vezes, cerca de 30 e poucas vezes aparece teu, tua, sempre com referência ao Senhor. O foco, a atenção daquele cântico é o Senhor. Esse também tem que ser o foco e a nossa atenção quando nós vimos partir o pão. O foco não está conosco. Às vezes nós escolhemos um cântico, irmão, por favor, não tem crítica a ninguém aqui não. Mas é só no intuito de encorajamento. Às vezes nós escolhemos um cântico porque nós gostamos da melodia, gostamos do ritmo, do contracanto. Mas será que aquele cântico ele está de fato focado em elevar o nome do Senhor, está centrado no Senhor, em exaltar o nome do Senhor? O foco está no Senhor ou será que o foco está em mim? Onde será que está o foco? Então, esse cântico é muito precioso, porque ele nos dá esse exemplo
né, de como, de fato, aqueles israelitas e Moisés, eles louvaram o Senhor. E o Senhor é o centro de todas as coisas. Versículo 22, capítulo 15, 22. Então, os irmãos leiam, né, encorajamento para os irmãos, leiam esse cântico. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. De onde eles saíram? Saíram de Migdol e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Como nós temos compartilhado com os irmãos, de fato, caminhar dos israelitas no deserto é um tipo, é um exemplo, como diz lá em Coríntios, para que nós possamos aprender com esses exemplos que nos foram deixados. O nosso caminhar também, nosso caminhar cristão, não é diferente. Como nós já mencionamos para os irmãos, o Egito, ele é um tipo do mundo, em toda a questão moral, tudo aquilo que está envolvido, e também o deserto é um tipo do mundo. Então, quando o Senhor nos tira do Egito, e toda a condenação, como foi compartilhado nesta manhã, toda a condenação que pesava sobre o Egito, nós vimos que aquela condenação se manifestou de maneira visível quando eles, de fato, perecem ali debaixo das águas do Mar Vermelho. Mas agora o Senhor introduz o seu povo no deserto. Lembra que Etã era exatamente a borda, a margem, a chegada para o deserto. Eles haviam vivido a vida deles de maneira tão satisfatória, né? Tudo bem, tranquilo, nos pastos verdejantes de Gósen. Lembra que era uma região fertilíssima ali do Delta do Nilo? Eles não precisavam orar, porque o Nilo, a cada ano, ele, de fato, transbordava sobre as suas ribanceiras, produzia toda sorte de alimentos, eles tinham água à vontade, água à vontade. Eu acho que, nesse compartilhar, os irmãos vão ficar com sede, né? Porque nós vamos chegar em Mara com sede. Mas, de qualquer forma, eles partem de uma situação confortável e é como se fosse tudo de ruim, né? E vão agora para um deserto. O homem natural não vê nisso o agir de Deus, mas Deus tinha um propósito. Qual que era esse propósito? Vamos abrir em Deuteronômio. Principalmente para os jovens, né? Capítulo 8, versículo 2. Vamos ler do versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O Senhor prometeu. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Versículo 2. Recordar-te-ás, presta atenção, irmãos, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Eles não andaram errantes no deserto. Eles não andaram a ermo. O Senhor os guiou por meio da coluna de nuvem. Cada situação, cada uma daquelas estações foi cuidadosamente planejada por Deus. Porque Deus tinha um propósito. Qual que era esse propósito? Te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É muito curioso, por um lado, nós lemos esse texto e ver o Senhor dizendo se guardarias ou não os seus mandamentos. O Senhor conhecia muito bem o povo de Israel. O Senhor nos conhece muito bem. Ele sabe que nós não temos condição de guardar os seus mandamentos. Não é verdade? Nós somos graças ao Senhor, nosso Senhor Jesus, porque Cristo, ele cumpriu todos os mandamentos. Vamos continuar. E ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse foi o motivo que Deus fez com que o povo de Israel passasse pelo Egito. Eles estavam há 430 anos vivendo no Egito.
Irmãos, 430 anos é muito tempo. Eu sei que é óbvio isso, mas o que tem de profundo nisso? É que ao longo desse processo, o ambiente em que eles viviam começou a contaminá-los. Talvez no princípio um pouco, passado algum tempo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E após 430 anos, eles estavam totalmente infectados e cheios do Egito. Essa também não seria a nossa realidade? Como, de fato, o mundo tem esse poder de penetrar nas nossas mentes, no nosso dia a dia, no nosso olhar, no nosso agir. Como, de fato, nós somos encorajados agora na linguagem do Novo Testamento a não nos conformarmos com este mundo. Exatamente por causa disso. 430 anos, então, de imersão no Egito, fez com que, de fato, eles estivessem totalmente contaminados. E agora Deus vai gastar um décimo desse tempo, 40 anos, para poder realizar duas coisas. De fato, eles saírem, por incrível que pareça, pode ter sido um momento, um ato de movimento, mas o processo de saída do Egito foram 40 anos, da mesma forma que o Egito sair deles. Foram esses 40 anos. Nós não temos que ir muito longe, não. Muitas vezes nós achamos que, quando nós falamos de mundo, são só as questões relacionadas à moral, relacionadas à cultura, relacionadas à ciência, mas também o mundo tem o seu lado religioso. Irmãos, como de fato o Senhor precisa extrair, expurgar de nós toda religiosidade. Lembra? Foi o judaísmo, essa religião, que crucificou o nosso Senhor. Então, como de fato requer um tempo para que nós também possamos ser libertos de tudo aquilo, todos aqueles aspectos que estão relacionados ao mundo. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Muito bem. Voltando lá a Êxodo, capítulo 15, nós vemos então que eles agora começam a caminhar no deserto, e foram 3 dias de caminhada. Vamos tentar entender o que estava acontecendo aqui. Cerca de 2 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas saíram do Egito. Saíram do Egito. Segundo o faraó, saíram sorrateiramente. Nós sabemos que não foi sorrateiramente, não, né? De fato, quando foi alta noite, talvez meia-noite, não sabemos exatamente a hora, eles recebem um comando e eles saem. E eles começam, então, essa caminhada, a partir daquele momento. E eles iam uma viagem. Eles não tiveram muito tempo para poder se preparar, mas eles tiveram algum preparo. Então, eles levaram alguma forma de alimento, água, né? Inclusive, aí nós temos a menção do fato daquela massa não ter levedado, que não deu tempo, eles levaram a massa nas suas amassadeiras, eles saíram, e agora estão caminhando. Eles param em Sucote, acampam ali, depois prosseguem em Etã, depois Piharote, Migdol. Então, assim, eles tinham algum recurso, alguns insumos que eles tinham trazido do Egito, que eles haviam levado consigo. Mas ao passar o Mar Vermelho, de novo, que nós lembramos que fala da morte e da ressurreição, né? Para os egípcios foi morte, mas para os israelitas foi morte, mas foi ressurreição. Eles saem do outro lado e nós vemos que eles caminham por 3 dias. Irmãos, 3 nos fala de ressurreição. Lembram do nosso Senhor? 3 dias. E chegando em Mara, eles chegaram ao final dos seus próprios recursos. Não tinha mais nada. Tinha água. E é interessante observar que essa é a situação ainda hoje. Saindo da posição onde basicamente seria Migdol, você descendo ao longo da costa do Mar Vermelho, cerca de 72 quilômetros, você vai chegar nesse lugar. O nome hoje são Fontes de Moisés, é o nome que eles dão hoje. Se você for, eu não lembro se vocês estiveram lá, não lembro você. Fontes de Moisés, que é onde seria mar. Existem outras teorias daqueles que entendem que, bom, em suma, que entendem que Mara seria do outro lado, né, da Península do Sinai.
Mas se você olhar o trajeto, se você olhar 3 dias, que a palavra de Deus fala que eles caminharam por 3 dias, o único lugar que eles poderiam chegar é ali. E, de fato, ao chegar ali, o povo com sede, né? Areia para todo lado, né? Aquela secura, não tinha onde obter água. O Senhor fez com que eles, de fato, pudessem experimentar que aquele que poderia descedentá-los era o Senhor. Se não se lembra lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Ele é a fonte da água. Ele é a fonte. Ele é aquele que podia fornecer água viva. Claro que os israelitas não percebiam isso, então. A única coisa que eles puderam fazer era murmurar. E aqui diz aqui, chegaram a Mara. Como os irmãos sabem, Mara significa amargo. Amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Tipo assim, e agora? Você nos trouxe até aqui, e agora? Né? É, mais para frente nós vamos ver que eles murmuram de novo. Né? Aliás, por 14 vezes eles murmuraram, né, o povo de Israel. 14 vezes, né? E, e mesmo para Moisés, chegando naquele ponto, Moisés, na sua dependência do Senhor, o que ele, Moisés, poderia fazer? O povo, mais uma vez, se volta para Moisés. Eles não se voltam para o Senhor. Vamos prosseguir. Versículo 25. Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Afinal de contas, que águas eram essas de Mara? Havia abundância de água ali. O que significava que aquelas águas eram amargas? O que significa uma água amarga? Uma água que é imprópria para beber. E a análise, né, da análise química da água daquela região mostra que ela tem uma alta concentração de cloreto de magnésio. Essa nossa irmã farmacêutica deve se lembrar do cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele... O irmão também sabe, tá vendo? O cloreto de magnésio ele é importante para a nossa saúde. Muito importante. Obviamente é um sal, né? É um sal, mas ele é amargo. Ele é amargo. Tem um sabor amargo. É impossível de você beber, a menos que seja do ponto de vista medicinal. Ele tem várias propriedades importantes de controle de eletrólito, várias coisas. Eu não sou especialista na área, não para o nosso corpo. E, por um lado, ele faz bem. Mas para você dessedentar, uma água com cloreto de magnésio não é nada agradável. Não é? E eu me lembro, certa vez, meu pai era engenheiro químico, e esse era um ponto que ele gostava muito de exemplificar. Então, certa vez, num clubão, né, numa reunião de jovens, ele foi lá para poder falar exatamente desse que foi um milagre, não é? E até esse ponto, Moisés também não sabia como é que ele podia tirar o cloreto de magnésio. Acho que ele nem sabia que era cloreto de magnésio. Mas o mais importante é o seguinte: aquela árvore estava ali, mas Moisés não viu. Talvez ele nem soubesse que aquela árvore seria útil para essa finalidade. E que árvores nós encontramos naquela região do deserto de Sinai? Desculpa, da península de Sinai. Tipicamente, 2 tipos de árvore: palmeiras e a outra é a acácia. Os irmãos devem se lembrar, o que é a acácia? Que árvore que é essa? A acácia é uma árvore solitária. Você não encontra uma floresta de acácia. Quando você anda no deserto, você vai encontrar uma acácia aqui, anda mais um pouco, vai encontrar outra acácia ali, vai andar mais um pouco, outra acácia ali. É uma árvore que tem uma estatura um pouco mais alta do que um homem, e ela tem uma característica muito importante. Ela serve, claro, para um lado de sombra, mas as suas folhas são folhas muito pequenininhas. E ela consegue absorver da atmosfera
tá? A umidade. Então, à noite, os irmãos devem saber que o deserto esfria. E quando acontece esse resfriamento no deserto, esse vapor, então, condensa nas suas folhas, ela absorve, então, essa água que vem do céu. A acácia, de fato, é um tipo do nosso Senhor Jesus. Nós lembramos que essa madeira ela foi utilizada para poder construir a arca do testemunho e outros utensílios do tabernáculo. É uma madeira muito dura, mas ela, por um lado, representa o Senhor, por outro lado, representa exatamente a natureza humana, porque é dura mesmo. E ela só pode ser útil se ela for revestida, como foi na arca do testemunho, ela é revestida de ouro. É revestida da natureza de Deus. Mas a carta, então, nos fala do Senhor Jesus. E como tal, claro, Moisés não percebeu, mas Deus já fazia provisão naquele momento para que o nosso Senhor pudesse, então, adoçar aquela água. Voltando ao exemplo do meu pai, né? Nesse experimento que ele fazia na frente de todos, quem tinha coragem de provar, claro, né? Ele trazia, então, uma água com cloreto de magnésio dissolvido, né? Então, algum jovem mais corajoso ia lá provar e realmente a água era dureza, amarga mesmo. E aí, normalmente, se eu não estou enganado, ele colocava algo que é o carvão ativado. O carvão, de alguma forma, alguma troca iônica ou que seja, eu não sou da área de química, ele fazia com que esses íons que causavam esse amargor basicamente desaparecessem. E a água, então, se tornava potável. A água se tornava doce. Quando nós vemos o que o Senhor diz aqui para Moisés, o Senhor mostrou uma árvore. O Senhor abre os olhos a Moisés para que ele pudesse enxergar qual que era a solução. A solução era o Senhor. E lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. A palavra árvore, ela aparece de maneira muito peculiar, muito maravilhosa, lá na Epístola de Pedro. Então vamos abrir esse texto. Aqui. Ah. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas somos sarados. Essa palavra que aparece aí, sobre o madeiro, a palavra no original é sobre a árvore. Sobre a árvore. Algumas traduções da Bíblia trazem que o Senhor Jesus ele foi crucificado sobre a árvore, sobre o madeiro. Então nós vemos claramente que se por um lado essa árvore é um tipo do Senhor Jesus, ela também é um tipo da cruz. Por que ela é um tipo do Senhor Jesus? Se nós lembrarmos lá de Salmo, no capítulo 1, ali fala daquele varão, que é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Esse varão e essa árvore falam da pessoa do nosso Senhor. É um tipo do nosso Senhor. Então, quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor aponta para Moisés a solução para o amargor dessa água. É o Senhor. É o meu filho. Mas, por outro lado, a solução para esse amargor é a cruz. Quando nós falamos de cruz, nós vemos que essa é a chave, é o cerne de todo esse processo, de toda essa caminhada no Egito, desculpe, toda a caminhada no deserto. Quando nós falamos de cruz, normalmente a nossa impressão sempre é muito negativa.
Quando nós falamos de cruz, normalmente nós fugimos desse tipo de mensagem. Se os irmãos forem em vários locais hoje onde se reúnem cristãos, irmãos, raramente, se é que vão ouvir alguma mensagem a respeito da cruz. Eu não estou falando a respeito da cruz de Cristo, né, de que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Não, isso nós ouvimos. Mas a outra realidade da cruz, ela normalmente ela não é trazida. E por um lado, como é que nós podemos compreender o que vem a ser a obra da cruz? E por que que essa obra da cruz, ela faz com que as águas se tornem doces? É porque com o operar da cruz das nossas vidas, por um lado, nós estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Eu vou fazer algumas citações aqui, mas antes de eu fazer essas citações, eu gostaria de deixar algo bastante claro. Toda vez que se fala de cruz, existem alguns irmãos que fazem questão de mostrar que eles estão passando, estão sofrendo. Então, eles têm uma atitude amuada, contristada, né? Deprimida. Isso não é cruz, irmãos. Porque o que a cruz faz, como nós vemos aqui em Mara, ela adoça as águas. É um paradoxo, mas a vida cristã é um paradoxo. Nós temos que morrer. Nós temos que morrer para que a vida do Senhor seja manifesta. Se o grão de trigo cai na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito. É a vida que sai da morte. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque esse tipo de pregação da cruz, irmãos, e que de fato nós temos que ter essa postura amuada, contristada, deprimida, esse não é o ensinamento da palavra de Deus. Mas, por outro lado, nós não podemos nos desviar do ensinamento da palavra de Deus no tocante à cruz, porque ela é o instrumento que Deus vai utilizar nas nossas vidas para alcançar o seu propósito. Lembra? Sermos transformados de glória em glória. Como? Por meio da cruz, mas contemplando o nosso Senhor. Vamos ler em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte: para o conhecer, a quem? A Cristo, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa que é a obra da cruz. O propósito de Deus é que nós, de fato, possamos ter comunhão do Senhor nos seus sofrimentos. Em tudo aquilo que ele passou, nos vitupérios, nas calúnias, nós somos coparticipantes. Nós temos comunhão, coinonia nos sofrimentos de Cristo, mas conformando-me, tomando a forma com ele na sua morte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados, por meio da obra da cruz, a termos comunhão, sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Certamente nós não temos qualquer participação, mas nós somos convidados a termos essa comunhão com os sofrimentos de Cristo. Mais um texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Os irmãos não precisam procurar, eu vou ler aqui. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, não é a nossa realidade? Também viveremos com ele. Se perseverarmos, e essa palavra no original é se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. O propósito de Deus é que, de fato, essa nossa identificação com a pessoa do Senhor Jesus, não somente na sua morte, mas também no seu sofrimento, essa operação é a operação da cruz. Esse é o processo que Deus deseja operar na sua vida e na minha vida. Há um exemplo maravilhoso
dessa coparticipação do sofrimento do Senhor. Em Atos, no capítulo 16, nós vemos ali Paulo e Silas. Eles estão presos, eles haviam sido açoitados, mas à meia-noite eles cantam, eles elevam louvor ao Senhor e todos os presos ouvem. Irmãos, isso só é possível porque eles conheceram na prática o que é a comunhão com os sofrimentos de Cristo. E aí nós vemos que o amargor que poderia ter saído daquele processo é transformado em doçura, é transformado em louvor. João capítulo 12, não precisamos ler, nos fala exatamente do grão de trigo, tá certo? E por que esse texto ele é muito lembrado? Porque ele nos fala do nosso Senhor, claro, está falando de si mesmo. Ele cai na terra e ele morre. Mas o mesmo tem que acontecer com você e comigo. O que o grão de trigo é, na realidade? Esse grão é um grão, todo mundo conhece o grão de trigo, embora não seja muito comum, né, aqui no Brasil, mas o grão de trigo ele é durinho, uma cápsula muito dura, tem uma casca dura. E essa casca, para que a vida seja manifesta, ela tem que ser quebrada. Isso tem que acontecer na sua vida e na minha. Essa casca representa exatamente a nossa alma. Agora, muito cuidado. De maneira nenhuma, o propósito de Deus é de aniquilar a nossa alma. A nossa alma é quem nós somos, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade. Mas o que o Senhor precisa fazer, de fato, é quebrar a casca dessa alma. E a casca dessa alma nos fala do nosso eu. É essa que é a obra da cruz na sua vida e na minha vida. É de quebrar essa casca para que a vida que está lá no nosso espírito, então, ela possa ser manifestada. Marcos 8, não precisam ler, irmãos, são textos que nós conhecemos, mas diz algo muito importante. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, como falei para os irmãos, ao longo da história, alguns interpretavam isso como exatamente a aniquilação da alma. Esse é o ensinamento errôneo, herético. Não é isso que o Senhor está falando. Negar a nós mesmos significa negar a vida do nosso eu, é o nosso eu. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, em Lucas fica mais claro, a vida da sua alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta a gente preservar a nossa alma, manter a nossa alma incólume. A coisa que mais me entristece é quando encontro com o irmão depois de algum tempo e falo assim: nossa, você não mudou nada. Assim, que tristeza. Eu espero que ele esteja falando só fisicamente. Mas essa é a maior tristeza para um cristão, você encontrar com alguém depois de alguns anos e falar assim: nossa, você não mudou nada. É muito triste. A nossa vida ela tem que ser transformada de glória em glória. Se isso não aconteceu, porque de alguma forma eu não permiti a operação da cruz na minha vida. E por clareza, irmãos, a cruz tem dois aspectos importantes. Nós ouvimos a respeito disso hoje também. Por um lado, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ser libertados da condenação que está sobre o mundo. Então, ele morreu por nós. Ele executou essa obra salvífica, de salvação. O outro lado é que ele morreu como nós. Essa diferença é substancial. Uma coisa é ter morrido em nosso favor. Outra coisa é ele ter morrido como nós morreríamos. Os irmãos percebem? Essa é uma chave muito importante. Porque na obra da cruz, nós vemos esses dois aspectos que são fundamentais para a nossa vida. Ele não apenas morreu por nós, mas ele morreu como nós. E aí eu vou fazer algumas citações, e elas são citações um pouquinho longas, mas eu peço que os irmãos prestem atenção, e eu vou dar uma referência que eu acho que vai ser muito importante para os irmãos lerem. É um livro do nosso irmão Stephen Cone. O livro se chama A Cruz.
Esse livro está disponível na internet, tá certo? Tanto para o Kindle, como também impresso, que é chamado Clube dos Autores. Tá? Se você entrar lá, A Cruz, Stephen Conte, você vai encontrar. É um dos melhores livros que eu já li a respeito desse assunto. Claro que o irmão cita outros irmãos, como a Jessie Pelowes, como o irmão Austin Sparks, o irmão Gordon, assim por diante. Mas a maneira como o irmão coloca é tão clara, eu acho que poderia ser de muita ajuda. Se os irmãos puderem comprar esse livro, adquirir e ler, eu tenho certeza que os irmãos serão ajudados. Eu vou citar algumas coisas que o irmão menciona ali. Então, nesse livro da irmã Jessie Pelowes, que chama A Centralidade da Cruz, ela diz o seguinte: nós precisamos de um ponto fixo. Isso, de fato, é para que nós possamos compreender a centralidade, a importância da cruz, certo? Nós lembramos que o nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Ele não foi imolado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque, como Cordeiro, ele foi imolado a partir do momento em que esse mundo, então, ele cai em depravação, cai no pecado. Então, ele é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Nós precisamos de um ponto fixo, o qual age como centro e um objetivo. Esse ponto na história do mundo é a cruz do Calvário. Eles estão tentando mudar hoje, né? Ninguém, né, no meio acadêmico, eles não usam mais antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Cristo marcou a história. O centro, então, é a cruz do Calvário, a qual volta-se às eras anteriores e a esse ponto e adiante as seguintes. A cruz é a peça central do tratamento de Deus com o universo, em todos os aspectos. Quando nós cristãos nos distanciamos do ponto fixo da cruz, entramos em todos os tipos de becos sem saída, onde perdemos o equilíbrio e a perspectiva correta da verdade. Mais uma citação do irmão Austin Sparks, nesse livro chamado A Centralidade e a Universalidade da Cruz. Eu vou ler devagar para os irmãos acompanharem. O irmão Austin Sparks é muito profundo, mas presta atenção no que ele diz. A Bíblia, quando paramos e a analisamos como um todo, dá-nos uma visão geral do universo. Em primeiro lugar, temos a visão da eternidade e do propósito eterno de Deus. Desse ponto decorre que o universo é cristocêntrico. Todo esse universo, como nós já lemos, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso não é simplesmente um poema maravilhoso, mas atesta a centralidade do nosso Senhor Jesus nesse universo. Se o Hubble, aquele telescópio, tivesse condições espirituais de enxergar alguma coisa e perscrutasse o universo, se ele fosse olhar ao centro, ali está o Senhor Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Em segundo lugar, temos a visão do universo após a inserção do pecado. O universo antes do pecado. E agora vemos o universo após a inserção do pecado, com todos os seus efeitos. Daí temos que o universo é redentocêntrico, uma palavra diferente, né? Que fala agora da redenção, que é realizada por quem? Por Cristo, que é o centro do universo. Aquele, o primeiro, representa o significado profundo de Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do homem. Este, que é redentocêntrico, traz o significado terrível e glorioso de Cristo e sua crucificação. Em outras palavras, o significado da cruz. É com este segundo aspecto que pode ser representado como uma pequena esfera, redenção, inserida dentro de uma grande esfera maior, que é o propósito da Terra. Então, numa esfera maior, nós temos o propósito eterno de Deus. E numa esfera menor, não que fosse menor a importância, ali no centro nós temos a cruz, a redenção, que estaremos nos ocupando. A esfera maior tornou-se totalmente dependente da menor, e assim a cruz se tornou o centro do propósito universal de Deus, da eternidade para a eternidade. Muito maravilhoso, né? Simplificando, a cruz é o meio de Deus para atingir o seu objetivo.
Para um pouquinho para considerar isso. A cruz é o meio de Deus para alcançar o seu objetivo. Não é impressionante isso? Não sei o quanto que os irmãos, ou nós, apreciaríamos a cruz. Talvez como um evento importante do passado, mas não esse aspecto central que ela tem como sendo o instrumento de Deus. O propósito eterno de Deus é seu filho. Ele quer que seu filho tenha primazia em todas as coisas, convergir todas as coisas em Cristo. Quer dizer, o objetivo de Deus e o seu meio, o seu único meio de atingi-lo, é Jesus Cristo crucificado, ou seja, a cruz. Mas a cruz não é o fim. Às vezes pensamos que a cruz é o fim. Não, não é o fim. O fim é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas a cruz é o único meio. Não apenas um dos meios, mas o único meio para alcançar o fim de Deus. É por causa disso que a cruz é fundamental e central na Bíblia, sendo também vital e essencial para as nossas vidas. E qual que é a apreciação do mundo no tocante à cruz? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Mais uma citação. Temos falado da cruz e da nossa morte para o pecado. Agora preste atenção, irmãos, essa citação é muito importante. Conforme Romanos 6, da nossa morte para o pecado. A respeito da cruz e a nossa morte para o mundo, como foi compartilhado. Conforme Gálatas capítulo 6. E algumas vezes sobre a vida pela morte do grão de trigo, descrito em João capítulo 12, 24. Isso aqui é uma citação da irmã Jess Penores. Porém, é possível receber a luz a respeito de todos esses aspectos da cruz. É possível receber a luz a respeito de todos esses aspectos da cruz. E experimentar uma certa libertação através da verdade, e mesmo assim, não conhecer, bem lá no profundo do nosso ser, a remoção do ego como centro em nossas vidas, conforme o apóstolo coloca em 2 Coríntios, capítulo 5, 14. Em outras palavras, há mais profundo a ser tratado do que a morte para o pecado. Os irmãos estão entendendo? Mais profundo que a morte para o pecado, que é um aspecto fundamental. E para o mundo, outro aspecto fundamental, nós acabamos de falar. É o ego, é o eu. Será que a cruz já penetrou lá? E até a essa profundeza que precisamos chegar para trazer a cruz. Não há outro meio do Senhor liberar os seus rios de água viva, ou de sermos trazidos ao lugar de autoridade sobre o poder das trevas, porque o eu está envenenado em sua fonte pela natureza caída do primeiro Adão. Os irmãos percebem? A extensão e a relevância da obra da cruz. Por isso que o nosso irmão Austin Sparks fala que após a queda, a cruz passou a ter esse aspecto central, porque ela vai lidar não apenas com as questões relacionadas ao pecado, mas ela tem que atuar. Agora preste atenção, somente com a sua permissão e com a minha permissão no nosso eu. Irmãos, esse é o problema. Esse é o problema. A cruz lidou com o pecado. O sangue de Cristo aspergido lidou com os pecados, os nossos pecados. Mas para que ela possa atuar na nossa vida, nós temos que permitir que ela venha atuar no nosso eu. Aí nós lembramos que nós vimos em Deuteronômio. Por que o Senhor permitiu um caminho tão longo no deserto? 40 anos. Quanto tempo demora para que nós possamos permitir que o Senhor, que a cruz do Senhor atue no nosso eu? Então, irmãos, leiam esse livrinho do nosso livrinho, não, são 4 mensagens, são 4 mensagens do nosso irmão Stephen Congar, que vai ser de grande ajuda para os irmãos.
E concluindo, nós vamos terminar de ler aqui. Voltando para Êxodo, para que nós possamos concluir. Capítulo 15, perdão. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou. Deus ali, mais uma vez, usa aquele momento para poder provar o povo de Israel. E disse, se, é condicional, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Primeiro ponto, ouvir atento. Não é de qualquer maneira, não. E fizeres o que é reto diante dos teus olhos. Ponto 2. E deres ouvido aos seus mandamentos. Uma é ouvir o Senhor, é ouvir os seus mandamentos. E guardardes todos os seus estatutos. Olha que coisa impressionante. Até esse momento, irmãos e irmãs, aquele povo havia vivido 430 anos ali no Egito. Eles aprenderam, claro, de Jacó, né, que, como eu mencionei para os irmãos, ele teve a oportunidade de conviver com seu avô, Abraão, e com seu pai, Isaque, e ouvir das misericórdias do Senhor, e ouvir a respeito de Deus. Mas nada, vamos colocar assim, era uma instrução oral que passava de geração em geração. Mas agora o Senhor, de alguma forma, ele traz os estatutos e traz as ordenanças. O Senhor agora começa a conduzir e dizer, sem dúvida, é pela graça, mas a graça ela está limitada pela justiça. Deus não faz a justiça de Deus perfeita. Deus não abre mão da sua justiça. Uma coisa que nós temos que entender, quando Cristo morreu, Cristo foi feito a nossa justiça. Presta atenção, irmãos. Cristo é a nossa justiça. Ele não nos impartou a sua justiça. Vocês entendem? A justiça de Cristo é a justiça de Cristo. Ele foi feito a nossa justiça. Esse é um fundamento muito importante. Às vezes nós ouvimos um pouco trocado. Ele não nos deu a justiça dele. Ele foi feito a nossa justiça. Então, quando nós lemos aqui que Deus fala, ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, aí. Que mandamentos e quais estatutos? Ainda não tinha mandamento nesse momento. Mas Deus já começava a falar por meio de Moisés essas ordenanças e esses estatutos, que depois seriam consolidados posteriormente. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor e te sabe. Irmãos, prestem atenção. Entenda o que eu vou dizer. O Senhor coloca um se e coloca as cláusulas desse se. E quando eu leio as cláusulas desse se, eu falo assim, estou fora, não dou conta não. Mas o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que a gente não dá conta. É pela graça e misericórdia dele que isso vai acontecer. É pela operação da obra da cruz em você e em mim que isso vai acontecer. Irmãos, isso aponta para a glória, não é para a depressão, não. Isso aponta para a vitória, não é para a derrota, não. Os irmãos entendem? Se nós olharmos para nós mesmos, é derrota. Por isso nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Lembra? Eles estavam ali em Pi-Hairote, estavam olhando os egípcios para trás, olhando o mar na frente, deserto e montanha dos lados. Não tinha saída, não. Eles não olharam para o Senhor. O Senhor nos faz chegar em situações como essa, para que nós possamos saber que sem Ele nós não podemos fazer nada. É pelo Senhor, irmãos, é pelo Senhor, é pelo Senhor. E qual que era essa doença? Claro que o Senhor lançou aquelas pragas sobre os egípcios. Mas nós vemos que eles estavam completamente contaminados, o mais profundo do sangue, no tutano dos seus ossos, com murmuração. Os irmãos percebem? Essa foi a atitude deles. Que mais? Cólera,
Quais eram mais as outras doenças dos egípcios? Eles haviam sido contaminados com elas. Portanto, é necessário que o Senhor venha nos curar dessas doenças dos egípcios. E nós cremos, pela palavra do Senhor, que Ele faz isso. E nós temos nessa parte finalzinha desse versículo, diz o quê? Ele começa assim, mas ele diz o quê? Pois eu sou o Senhor, que te sara. O original fala Rafá, é o Deus que cura. É o Deus que cura. É Ele que cura. É Ele que adoça as águas. É Ele que tem o poder de fazer isso na sua vida e na minha, por meio de um instrumento que se chama cruz. Por isso nós temos que dar boas-vindas à cruz. E lembrarmos que não é depressão, não é o sofrimento, não, mas nós temos que, de fato, entender que no momento que o Senhor nos traz para esse momento em que a cruz opera em nós temos que lembrar que o propósito de Deus é glória, de glória em glória. Eu sou o Senhor que te sara. E graças ao Senhor, não termina aqui. Então, versículo 27, chegaram a Elim. Olha só o contraste. Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Essa é a próxima estação. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor, na tua providência perfeita e eterna, o Senhor preparou um instrumento tão poderoso para não só lidar com esse universo, lidar com o pecado, mas principalmente lidar com o nosso eu. Senhor, como nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, como Jeová Rafa, venha nos curar. Senhor. Nós precisamos que o Senhor opere em nós. Tantos de nós que temos caminhado nesse deserto há tantos anos, como nós precisamos de ter essa realidade renovada em nossas vidas. Senhor, nós desejamos que o Senhor realmente opere. Senhor, sabemos que o Senhor deseja fazer. Senhor, nós queremos de fato dar essa permissão, Senhor, para que o Senhor possa alcançar o teu propósito. Não apenas em cada um de nós, mas na tua igreja. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém.